Graça e paz, amada igreja, igreja adornada, preparada para a volta de Jesus? Amém? Parece que esse amém está meio fraco. Amém? Estão preparados para a volta de Jesus? Prepara-te para encontrar com o teu Criador, a palavra diz. O amém. Lá nós fomos, né? Glória a Deus. Sabe por que vocês estão assim, murchinho hoje? Vocês estão meio murchinhos hoje, sabia? Vamos avivar esse espírito aí. É a palavra de Deus que aviva, mas o louvor aviva mais ainda, hein? É quando a gente começa a adorar a Deus, ó, que o céu desce, a tristeza vai embora, as preocupações com a semana, ó, desaparecem e o coração da gente fica pronto para a palavra de Deus. Sabia? Então, nós vamos sair do nosso lugar agora e adorar a Deus, liberando uma palavra sobre a vida do teu irmão, da tua irmã, uma palavra de bênção, de ânimo. Acho que vocês estão meio tristinhos por isso. Vocês não levantaram do lugar hoje para dar um abraço, para dar uma palavra profética, liberar uma bênção, não é? Vocês gostam disso, eu sei. Deus abençoe a semana. Deus abençoe sua família, que o Senhor te cubra, elogia, fala que o brilho de Jesus está sobre essa vida, que Deus vai renovar todo o cansaço, que Deus vai tirar todo o cansaço nessa noite, em nome de Jesus. Ei, povo de Deus, obrigada pela bênção, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Receberam uma palavra de bênção aí? Amém? Louvado seja Deus, mas vocês já receberam desde o começo do culto, viu? Era só para reforçar, tá bom? Quando a gente já vem para a casa de Deus, a gente já ganha as boas-vindas lá na frente, aí vai encontrando os irmãos, aí vem a abertura, vem todo o período de louvor, vem a oferta, depois vem a santa e poderosa palavra de Deus para nos transformar, nos moldar. Amém? Nós pedimos a armadura de Efésios, é para ficar bem ligado, tá bom, gente? Nós pedimos hoje no louvor a armadura de Efésios sobre nós. Eu vou pedir a projeção do tema, o tema dessa noite é passando nos testes da vida. Talvez alguém aqui está sendo testado, provado, passando por alguma situação, mas a vida, queridos, é uma roda gigante. É uma roda gigante de desafios. A gente tem desafio o tempo todo. Tem dia que a gente tem os dias mais calmos, mas tem dias bem atribulados. Vocês concordam comigo? Dias de testes, de provação, que a gente é testado mesmo no último. E desde que a gente nasce, mas essa é a dialética da vida, e tem um porquê disso na palavra de Deus. Desde o nosso nascimento, quando a gente bebezinho vem para essa terra, abre os olhos com aquele feixe de luz, sai daquele lugar quentinho, nós já somos chamados a responder à dor. Nós já somos chamados ao choro, sabia? Quando a gente sai do útero materno, lá da proteção da mamãe, está tudo tranquilo lá dentro, o médico já tira a gente para fora, já dá um tapão no pé, não chorou, leva um tapinha na bunda e vamos chorar, bebê, sabe por quê? Porque tem algo nesse choro importante para acontecer com o bebê. Ele precisa treinar a resistência dele pulmonar. Porque lá dentro do útero da mamãe, ele respira pela placenta. E não tem ar nos pulmões dele, tem o líquido amniótico. Mas quando ele vem para a luz, que ele sai de lá de dentro e ele vem para essa terra, ele já vem sendo testado. O pulmãozinho dele precisa estar bom. Então o ar precisa entrar, então ele precisa chorar para aquele ar entrar. E assim é a nossa vida. Diz aí para quem está do teu lado, faz parte. Faz parte ter o pulmão treinado, viu, gente? A capacidade do nosso pulmão treinada, faz parte. Vamos abrir a palavra. Tiago, depois de Hebreus, para ficar mais fácil. Tiago, o meio-irmão de Jesus. Tiago 1, nós vamos ler versículo 2 e 4. Tiago 1, versículos 2 e 4. Nós vamos ler primeiro o Novo Testamento, tá bom? Encontraram, queridos? Hebreus? Passou? Tiago.
É bom manusear a Bíblia, para a gente aprender aqui, ó. Vou esperar um pouquinho, pode achar com calma. A igreja está linda, gente. A igreja está linda. A reforma e vocês deixam a igreja mais bonita ainda. Amém? Meus irmãos, Tiago dizendo para aqueles que estavam sofrendo perseguições, provações, testes, problemas na vida. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Eu li direito? Meus irmãos, considerem motivo de quê? De grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, ou paciência em algumas Bíblias. E a perseverança deve ter a ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros no final dessa prova, sem que falte a vocês coisa alguma. Duas coisas estão produzindo aí a partir da perseverança. Presta atenção. A provação vem, a gente tem que se alegrar, porque a nossa fé vai gerar a perseverança, e essa perseverança naquela situação difícil, esperando em Deus, vai fazer com que a gente seja o quê? Cristãos, duas coisas: maduros e íntegros. Tremendo, hein? Maduros e íntegros. Agora vamos para o Velho Testamento, Salmos 66, versículos 10 e 12. Salmos 66, versículo 10 e 12. Olha o que diz a santa palavra do Senhor. Salmista falando com Deus. Pois tu, ó Deus, nos submetestes à prova e nos refinaste como a prata. Fizeste-nos cair numa armadilha e sobre nossas costas puseste fardos. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, são provações. Mas, no final dessa provação, olha o que o salmista está falando. Mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Amém? Senhor, tua palavra está aqui, já falando ao nosso coração através dessa leitura, Pai. Que essa palavra nessa noite cumpra o efeito que precisa ser cumprido, Pai. Venha trazer perseverança, venha trazer maturidade, venha trazer integridade, venha trazer confiança em nós, venha trazer, Senhor, um espírito aprovado diante das provações. Nós pedimos a tua paz e o teu governo, Pai, nas nossas emoções. Pedimos que o Senhor fale ao nosso espírito, que trabalhe no nosso entendimento e que resgate o nosso coração, que muitas vezes quer agir da própria maneira, mas não da sua maneira. Mas nos ensina, Senhor, a agirmos conforme a tua palavra nos ensina nessa noite, em nome de Jesus. Põe a mão sobre o teu coração e diga assim: Senhor, eu recebo a semente da tua palavra aqui dentro do meu coração. Amém. Em ambos os textos que nós lemos, Deus fala sobre passar por problemas. Mas não só passar pelos problemas e não acontecer nada, não. Nos dois textos a gente vê que o problema vai levar para algo melhor. Então vamos prestar atenção. Os dois textos que nós lemos está falando que nós podemos passar por problemas, mas que esses problemas vão nos levar para algo melhor. O salmista, ele passou por dificuldades aqui. No texto está dizendo, está muito claro. Mas Deus o livrou. Não do problema, mas no problema. E ele diz que Deus provou ele como a prata no fogo. Porque a prata, quanto mais no meio do fogo ela está, mais refinada ela fica. Mais as impurezas saem. E por que o salmista foi tão provado? E ele compara com a prata no fogo.
para isso mesmo, retirar as nossas imperfeições. E é passando por esses testes que nós vamos ter mais perseverança. Porque a palavra disse nessa noite que os testes da vida produzem a perseverança que vai gerar em nós duas coisas tremendas: maturidade e integridade. E olha que está bastante em falta a integridade, gente. Graças a Deus que nós lidamos aqui com pessoas íntegras, mas a gente escuta tanta coisa. E a palavra nos mostra nessa noite, para mim e para você, a importância de confiarmos em Deus quando nós estamos passando por uma provação, seja ela qual for. A nossa confiança tem que permanecer em Deus, porque a nossa fé vai ser provada para que a perseverança se manifeste. E da perseverança, a maturidade e a integridade. Amém? Estão entendendo? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que dentro das adversidades da vida, dos testes da vida, das dificuldades da vida, das provações da vida, há um propósito de Deus ali, escondidinho. Eu não vejo propósito nisso, você não precisa ver, você só precisa crer, porque no momento certo, você vai enxergar qual era o propósito de você ter passado por tal situação. Hoje eu tenho certeza que eu estou falando aqui para pessoas que já passaram tantas provações, tem gente ainda passando, testes, problemas, mas que perceberam que tinha um propósito naquilo. Que Deus fez algo a partir daquele problema, daquela situação difícil. Tinha algo escondido ali. Os problemas, amada igreja, fazem parte, abre bem o ouvido, do milagre de Deus na nossa vida. Como é que vamos ter milagre, testemunhar milagre e contar bênção se nós não tivermos problema? Como você vai falar de cura se a enfermidade não chegou? Se você não viu alguém da sua família precisando de cura, ou até mesmo a gente próprio? Como que a gente vai testemunhar algo se a gente não viveu? As portas só se abrirão para aqueles que as portas foram fechadas. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Mas é que para abrir outra porta, Deus precisa fechar aquela, porque nós somos insistentes, a gente continua naquela que foi aberta. Entende por que às vezes as portas se fecham na nossa vida? Quem caminha, estou falando para a gente que caminha com Deus. Quem caminha com Deus, as portas só se abrirão se algumas se fecharem. O milagre na minha vida e na tua vida só aparecerá se a gente tiver que clamar por alguma cura. Então não reclame, tenha grande alegria quando passar pela aprovação, porque você sabe que você vai testemunhar a fidelidade de Deus. Você vai testemunhar. A Bíblia diz que Deus exalta os humilhados, é verdade. Mas quem que vai ser exaltado, gente? Quem que vai ser exaltado? Quem está vivendo uma situação de humilhação. Então não reclame, porque é necessário, muitas vezes, para a gente receber a exaltação de Deus, para a gente receber a posição de honra, a gente ser humilhado, sim. E o primeiro lugar que a gente deve ser humilhado é debaixo da potente e poderosa mão de Deus. Já foi pregado aqui. Enquanto você vai orando, presta atenção, e confiando, vai orando e confiando, e entregando esse problema, essa provação para Deus, a promessa vai se cumprindo. Agora, enquanto a gente fica reclamando, a gente não consegue ver o cumprimento do propósito, da promessa, naquilo que está se fechando. Porque a gente fica focado no problema e não no Deus que resolve o problema. O sofrimento, como eu disse aqui, que já começa lá, a primeira vez que a gente abre o olho aqui na terra, né? O choro, o desespero, muitas vezes, eles podem aparecer na vida da gente, mas também tem um propósito, para a gente enxergar o poder de Deus em detalhes. Quem aqui já chorou, chorou, e conseguiu ver o poder de Deus em detalhes? Louvado seja Deus. E o poder de Deus vai se manifestar. O poder de Deus vem, porque todo teste que eu e você passamos tem a finalidade, se você quiser anotar, de nos aproximar de Deus. É uma verdade.
Como a gente clama, né? Quando a gente está no sufoco. Como a gente ora e faz campanha, e liga para um, e liga para outro, e vai para a palavra, e volta, e vai. Mas isso é muito bom. A gente, com o problema, a gente tem essa finalidade de aproximar a gente de Deus e da gente conhecer o poder do nosso Deus. Quão poderoso, nós cantamos aqui, quão infalível Ele é. Vocês lembram do Mar Vermelho? O povo queria atravessar, né? O mar estava ali, e aquele povo lá, os inimigos vindo, o exército de Faraó, querendo bater, matar, fazer todo quanto era tipo de atrocidade, pegar eles de volta, levar, que provação. Mas chega lá, tem um problema, e um problemão. Moisés está ali, ó, de frente com o Mar Vermelho, e o Mar Vermelho significa que é Deus mostrando que Ele não removeu o problema, embora Ele pudesse. Ele podia falar assim, ó, seca todas essas águas aqui. Mas Ele fez algo muito melhor e sobrenatural. O que Ele fez? Ele abriu um caminho no meio do problema, para que o povo de Deus chegasse até o outro lado e continuasse no propósito que Deus tinha para a vida deles. Estão entendendo? O problema estava ali instaurado, a provação, a dificuldade, mas Deus abriu um caminho no meio, um caminho de milagre, no meio da situação. Existem propósitos dentro de situações problemáticas que a gente vive, sabia? Todas elas têm um propósito de Deus. Só que é preciso, como o Roger pregou na quarta-feira, a gente precisa permanecer no amor para entender isso. No amor a Deus. Porque se o nosso coração começa a se endurecer no meio das provações, o nosso amor se esfria, a nossa fé vai embora, acabou a perseverança, o crente vai ficar imaturinho, batendo o pé, querendo brigar com Deus, pedindo a chupetinha, a mamadeira, a fraldinha, e não vai conseguir ver o propósito de Deus no que ele está vivendo. Queridos, os cálculos de Deus não são como os nossos cálculos. A gente enxerga muito diferente, a gente tem que conhecer a mente de Deus, e a mente de Deus é conhecida pela palavra. Para Deus, quem ganha é aquele que perde. Perdeu, ganhou. Para nós, não. Quem ganha mesmo. Mas Deus enxerga diferente. Para Deus, o maior é o menorzinho. Ele enxerga diferente da gente. A mentalidade de Deus é diferente. Quem cresce é aquele que não aparece. Olha que coisa misteriosa. E a maturidade, ela só vem, gente, com as provas e dificuldades. Você já viu alguém crescer em balada? Crescer na festa? Vai lá, vai ficar rindo, falando uma abobrinha, não vai crescer coisa nenhuma. Mas a Bíblia diz que na casa que há o luto, é o melhor lugar para você crescer. Para você entender que o sofrimento, as situações difíceis, te fazem ficar mais fortes. Então, se você quer essa maturidade em Deus, você precisa entender que as provações são necessárias na vida do cristão. A Bíblia está dizendo isso para nós. A palavra de Deus. Nas situações difíceis mesmo. Situações em que a gente muitas vezes não consegue resolver. E quem vai resolver é Deus. É para a gente aprender que não é a gente que resolve. É Deus quem resolve. E o segundo ponto é que as provações, os testes, são necessárias para a gente conhecer mais sobre o poder do nosso Deus. Nosso Deus é poderoso. Veja na história as coisas grandiosas do poder de Deus. Parou a lua, fez retroceder a sombra, abriu o Mar Vermelho, não deixou que Sadraque, Mesaque e Abdenego morressem naquela fornalha quente, aquecida 7 vezes mais. Multiplicou pães, transformou água em vinho. Nosso Deus é poderoso, gente, para fazer qualquer coisa. Qualquer problema, para Ele tem solução e tem resposta. E é nas provações que a gente vai conhecer esse Deus poderoso. Quem quer conhecer esse Deus poderoso? Pode erguer a mão, não tenha medo, não. Não tenha medo, porque o poder de Deus se manifesta quando a gente está fraco mesmo. Quando a gente tira a nossa mão. E a gente só vai conhecer esse poder de Deus, que levanta o abatido, como a gente lê aqui nos milagres de Jesus. Deus levanta o abatido, mas para Ele levantar o abatido, onde que o abatido tem que estar? No chão, caído.
Deus só levanta aquele que está caído. Para que ele vai levantar quem está em pé? Está sem problema nenhum. Ele vai levantar aquele que está caído pedindo socorro. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Me levanta, olha para mim, Senhor. Socorro. É o que o Senhor, é nesse momento que o Senhor vai se apresentar. Quando a gente grita por socorro. Em Salmos 50, 15, se quiser projetar e puder, por favor. Salmos 50, 15, está escrito assim na palavra de Deus. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Por que vai glorificar se está em angústia? Porque Deus vai dar o livramento, amém? Porque Deus vai entrar com a reta justiça, porque Deus vai fazer a obra, porque Deus vai operar um milagre. Por isso que o salmista está dizendo isso. Vocês lembram daquele moço de Atos 3? No livro de Atos 3, tem a história de um moço que era coxo, e que tinha os tornozelos tortos, e ele não conseguia andar, e todo dia aquele deficiente físico ficava na porta do templo, pedindo esmola, esperando ali que alguém desse umas moedinhas para ele. Vocês lembram dessa história, né? Era necessário que ele estivesse ali, daquela forma. Como? Era necessário para ele ganhar duas coisas. Primeiro, porque Pedro e João passariam por ali para entrar no templo. Se ele não estivesse ali, ele não encontraria com Pedro e João. Ele estava ali pedindo socorro, aqueles homens de Deus olham e falam com ele e libera o que eles têm. O que eles tinham era o poder do Espírito Santo para curar, para levantar o caído, para fazer o milagre. Em nome de Jesus. E ali daquele encontro, é que esse homem, daquela situação difícil que ele estava, esse homem ganhou a cura e a salvação. Ele ganhou a cura e a salvação através de uma provação muito difícil que ele estava vivendo. E o que aconteceu com ele? Ele conheceu Jesus, que é presente melhor, que é propósito melhor para você passar de dor, de provação, de teste, e chegar no final você conhecer Jesus de verdade. Olha que coisa maravilhosa. A caminhada daquele homem ficou alinhada. Pés tortos significa fora do caminho. Ali, quando endireitou os pés do coxo, ele foi para uma caminhada alinhada. E o que aquele homem começou a fazer? Entrar todos os dias no templo, adorando, glorificando a Deus. E está aqui na história da Bíblia, nos evangelhos, para me abençoar e abençoar a tua vida também. Louvado seja Deus. Esse homem, a partir de uma provação, ele passou a adorar Deus todos os dias no templo. A falar desse Deus por onde quer que ele andava. E fala até hoje. Fala aqui, pela palavra de Deus. Louvado então seja Deus. Tenha grande alegria quando você passar por provações, pelos testes da vida, pelos nãos da vida, pelos choros da vida. Essa é a dialética da vida. A gente não sorri 24 horas, não. Nós temos problemas, contas para pagar, enfermidades. Nós temos problemas. Quem prega outras coisas está mentindo e enganando o povo de Deus. Porque a própria palavra está dizendo. E nessa noite, que seu coração comece a louvar e adorar a Deus, por todo tipo de problema que você está passando e que já passou. Fale com Deus nessa hora. Fala, Senhor, eu te louvo. Louvo o Senhor, Pai, pelas provações, porque elas me fazem melhor. Elas me tornam uma pessoa melhor e mais perto de Ti. As provações, queridos, na Bíblia, está relatando para nós, promoveram José ao governo do Egito. Do poço a uma cadeira de honra, hein? Lá na provação, no teste da vida, chorando naquela lama, vendido como escravo, foi para a prisão, passou o maior sufoco. Mas a provação dele fez o quê? Aprovou José a um governo. E ele ajudou demais na história, ajudou o povo dele. Promoveram também Josué à terra. Josué teve que lutar, teve que dar as voltas ali na muralha, teve que guerrear com gigantes, teve que entrar porque Moisés não pôde entrar. Josué liderou. E ele fez o quê? Recebeu a terra prometida. Mas ele não ficou sem provação, ele tinha muitas provações. As provações também fizeram Davi sair de um simples pastor que cuidava de ovelhas e cuidar de uma nação. O rei de Israel, do pasto para o trono.
sabe que também pode acontecer o contrário, né? Mas Deus promoveu porque eram homens que acreditavam no poder de Deus no meio da provação. Eles nunca deixaram a fé de lado. Eles permaneciam na fé. Eles guerreavam em nome do Senhor. Eles oravam em nome do Senhor. Eles faziam tudo em nome do Senhor. E são essas provações, meus irmãos, que nos aproximam mais de Deus, que promovem algo melhor para mim e para você. Talvez você não esteja entendendo algumas coisas que você já viveu na tua vida, traumas, coisas do passado, ou está vivendo nesse exato momento, dores que só você conhece, problemas que você tem quando você chega na sua casa, problemas que você tem quando você chega no seu trabalho, problemas que você tem quando você se olha no espelho, problemas que você tem quando você põe sua cabeça no travesseiro. Mas lembra dessa palavra. É com grande alegria, Senhor, que eu estou vivendo esse problema, porque Ele vai me promover para algo muito melhor. Ele vai me ensinar a ser gente como gente deve ser. Louvado seja Deus. E é diante dessas provações que eu vou fazer a pergunta do salmista que o pastor pregou domingo aqui. De onde vem o meu socorro? No Salmo 121. O meu socorro vem do Senhor. Quando é que eu vou olhar para esses montes? Exatamente, gente, no que eu estou dizendo nessa noite. Quando os testes vêm, quando as provações vêm, quando o aperto chega, é que é necessário a gente fazer essa pergunta. Senhor, para onde eu vou? Para onde eu vou olhar nesse problema? Olha para os montes, de onde vem o teu socorro? O teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aquele que não dorme, aquele que não cochila, que está 24 horas cuidando do teu sono, que sabe muito bem a hora de te abençoar. É exatamente quando nós estamos na provação, por isso que a Bíblia tem essa sabedoria tão grande para nos ensinar. É na provação que nós vamos clamar ao nosso Deus. É na provação que a gente vai testemunhar a fidelidade de Deus. E que faz a gente buscar o socorro. A gente não busca socorro se não estiver precisando. Mas quando a corda está apertando muito aqui, ó, está sem voz, a corda está apertando demais, aí a perseverança vai ter que aumentar. Vai ter que aumentar, porque sozinho a gente não consegue tirar a corda. É Deus quem vai enviar o socorro. É Deus, então a perseverança vem para a gente esperar esse socorro. Porque a gente vai olhar para o alto. Mas não quer dizer que Deus vai ter que vir na hora que a gente está orando pedir, não. Atender, não. Ele vai vir no tempo favorável dele, trazer a resposta que nós precisamos. As provações, meus amados, elas nos aproximam de Deus. Olha que coisa gloriosa. Quer ficar pertinho de Jesus? As vitórias na vida do cristão são muito boas e a gente gosta de vitória. Inclusive tem uma ala dos evangélicos que gosta muito de pregar vitória, 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 vitória. Deveria ser o culto da vitória. Elas chegam sim, mas elas chegam na hora certa, no momento certo, no dia certo, e a nossa vida não é só de vitória. Nossa vida tem derrotas para que a gente entenda qual é a vitória que Deus quer dar lá na frente. Por isso, muitas vezes, os joelhos precisam ficar ralados. Oração. E aproximando a gente dele. Porque quando a gente tem muitas vitórias, a gente começa a relaxar na nossa busca. A gente começa a achar que está tudo muito lindo, muito bom. Não precisa orar. Não precisa ler a Bíblia. Aliás, nem tem tempo, porque tem tanta coisa gostosa para fazer no momento de vitória, né? Que não tem tempo para ler, fazer devocional, orar, jejuar. Que jejuar coisa nenhuma, jejuar nada, né? Mas Satanás, ele quer exatamente isso. Que a gente relaxe. Que a gente relaxe. Fique lá de boa, igual sapo na lagoa. Né? Para quê? Para que a gente não gaste tempo na palavra de Deus, para que a gente não nutra a nossa vida com a palavra, se alimente da palavra, porque quando a gente começa a se alimentar da palavra, a gente começa a entender a mente de Deus. Como nós estamos nessa noite, o que Deus pensa sobre a provação? E quando a gente conhece isso, é libertador. Porque Satanás não vai ter lugar na nossa vida. Quando chegar a provação, quando chegar o problema, você sabe que Deus vai te promover para algo melhor. Que aquela dor vai passar, que aquele problema vai ser resolvido.
As provas da vida, elas fortalecem a nossa fé. Lembra disso? A nossa fé fica muito mais firme quando as provas vêm. Vou dar um testemunho pastoral. Nós pastores, nós ouvimos muito mais lutas do que vitórias. Sabia? Todas as ligações, telefonemas, mensagens, vou colocar um número, tá? Entre 30, apenas uma é de bênção e de vitória. As outras são de provações, testes, problemas, e assim vai. Nada contra as vitórias, tá, gente? Mas a dialética da vida é essa. Se alegre quando você passar por provações. Essa é a dialética da vida. E elas vão fortalecer a nossa fé. Essas provações vão nos deixar mais forte e vai tornar a gente mais perseverante. Na vida, nós passamos por diversas provações. Umas menores, outras muito grandes. E entre as pessoas que a gente atende também. Tem coisa que a gente acha que é pequeno, mas para a pessoa não é. Então nós não podemos medir a provação do outro. Quem está vivendo aquilo na pele sabe o que está vivendo. Tem provações que nos assombram muito, mas elas vão cessar no nome de Jesus. Vai vir a bênção daquela provação, vai ser manifestado o propósito daquela provação. Alguns testes, nós somos aprovados. Passei, consegui. Glória a Deus. Mas outros, a gente não vai ser aprovado, vai ser mais um pouquinho forjado. Para as próximas batalhas, a gente saber que armas usar, queridos. Muitas vezes, quando nós somos reprovados no teste, é que a gente se prepara melhor para o outro. Por isso que quando vem a próxima borrachada no lombo, a próxima provação, a gente nem sente tanto, porque a gente foi fortalecido. Exatamente. Foi fortalecido no Senhor e na força do poder dEle. Para vencer a próxima oportunidade de aprender com os erros. Mas o que realmente importa nessa noite, diante de tudo que a gente está ouvindo aqui da palavra de Deus, é que é através das provações que aprendemos a depender de Deus. A gente aprende a depender de Deus quando a gente não consegue fazer. Quando o médico não faz, quando o governo também não faz, ninguém vai fazer aquilo que só Deus pode fazer. É dependência. Para você lembrar de uma história da Bíblia, também no livro de Atos, Paulo e Silas, meus irmãos, Paulo e Silas, 2 homens de Deus, missionários, o apóstolo Paulo, Silas, junto com eles estavam fazendo missão, fazendo bem, falando de Jesus, proclamando a palavra. E eles enfrentaram uma provação muito grande. Paulo enfrentou várias, mas essa com Silas está bem relatada lá na Bíblia, para a gente entender por que está ali. Eles estavam servindo a Deus, eles enfrentaram um sofrimento grande, porque eles apanharam, foram para o cárcere, para uma prisão escura, cheia de ratos, úmida. Eles estavam os 2 machucados ao extremo. Atos 16 conta isso. E eles não foram presos porque era bandido e merecia. Não. Eles não mereciam estar presos. Eles estavam presos injustamente. Eles estavam presos por perseguição religiosa. Mas lá naquela cadeia, como homens de Deus, eles sabiam que essa provação promoveria algo aconteceria, teria um propósito através dessa provação deles ali, do teste que eles estavam passando ali. E eles começaram a exercer 2 coisas que a gente precisa exercer no meio das provações: louvor e oração. Eles começaram a louvar a Deus, louvar a Deus, louvar a Deus, encher aquele ambiente de louvor e de oração. E num dado momento, acontece um terremoto no lugar, a resposta do louvor chega, a resposta da oração chega, o louvor fez com que as celas fossem abertas, os presos não saíram, mas vidas, almas foram ganhas para o Senhor Jesus naquela noite.
através da provação desses homens que estavam servindo a Deus. Ah, mas eu sou crente, eu dizimo, eu dou o dízimo da igreja, eu dou oferta, eu estou lá todo culto, eu faço isso, eu faço aquilo. Não posso passar por provação. É isso que a Bíblia está dizendo? As provas da vida, elas servem para nos aproximar de Deus. Aliás, vou melhorar a frase. Elas servem para nos aproximar mais de Deus. Se está próximo, mais próximo ainda vai ficar. Mas cuidado, tem um alerta, para que não aconteça o contrário. Tem gente que se endurece nas provas. Tem gente que se endurece nos testes e começa a se afastar. A Bíblia está dizendo, tenha como grande alegria passar por provações. Se nós não tivermos os testes da vida, sabe o que a gente vai se tornar? Infelizmente, acomodados, não estou nem aí para nada, adormecidos diante do problema, paralisados na fé, rasos no Evangelho, rasos, imaturos e o pior, distantes da presença, muito distante da presença. Nessa noite nós cantamos uma canção nova aqui, atraídos pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Isso em todos os momentos da nossa vida. Eu não me vejo sem a tua presença. Nós cantamos nessa noite. Para finalizar, nos tempos difíceis, porque eles vêm, viu, gente? Tempos difíceis, vêm muito bons também, mas vêm os difíceis. Nós podemos fazer escolha, como Deus Pai, Ele mostra aqui na palavra dEle, que a gente pode escolher. Abandonar Jesus no tempo difícil? Pode abandonar. A Bíblia não diz que você não pode, pode. Ou continuar firme, porque quem continua firme vai ter algo especial da parte de Deus. São escolhas pensadas. A provação pode me fazer desistir totalmente da fé, como muitas pessoas que nós conhecemos, que já desistiram por causa de provação, abandonar Jesus, apostatar, virar mesmo, não quer mais saber de Jesus, ou continuar crendo nele até o fim. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que ele virá em meu socorro, eu sei de onde vem o meu socorro, eu sei de onde virá a minha ajuda. A provação também mostra o nosso amor verdadeiro. Como o nosso coração reage. Como é o nosso amor por Jesus quando nós estamos sendo testados, provados? Quando tem uma provação bem difícil, nosso amor continua sendo verdadeiro, fiel ou egoísta e interesseiro? Jesus não me deu, não fez para mim, não olhou para mim, então também não vou querer servir esse Deus. Como é esse amor? O apelo dessa noite é a gente entender que por meio das provações nós somos aperfeiçoados. Assim como o salmista falou da prata sendo refinada até ela reluzir a imagem do ourives ali, do refinador, nós também. É por meio das provações, é no meio do fogo que nós somos aperfeiçoados para reluzir a imagem do Criador. Quero pedir que você curve a sua cabeça e que nessa hora o Espírito Santo, só Ele tem poder para isso, Ele te convença. Ele te convence, Ele toque no seu coração. Ele te prove através da palavra que essa provação que você está vivendo nesse momento, que está doendo, que está difícil, é para te aperfeiçoar. E eu quero, no meio desse louvor que vai ser cantado aqui, te convidar ao toque do Espírito Santo, você sair do seu lugar, mas não vir aqui para frente sem pensar na sua posição, não.
você sair do seu lugar trazendo no altar nessa noite esse teste que você está passando, essa situação difícil que você está enfrentando, você sabe qual é, essa provação. Eu te convido a sair do seu lugar, no toque do Espírito, e trazer aqui para frente. Traz para o altar. Traz aquilo que tá difícil. Traz, mas traz com um coração sábio, um coração ciente de que essa provação que você está trazendo aqui nessa noite, esse teste, ele vai produzir glória na tua vida, ele vai produzir mais perseverança, ele vai produzir maturidade, ele vai produzir integridade, vai produzir mais proximidade com Deus. Essa provação que você está trazendo no altar hoje, esse teste, essa dor, essa dificuldade, vai te promover para algo melhor. Faça isso por fé nessa noite. Por fé. O Espírito Santo ainda está trabalhando em corações. Talvez essa provação não seja com você, mas seja com o teu familiar. Seja com o teu familiar que você precisa trazer aqui. O Senhor diz que tem propósito nessas dores. Tem propósito no que você está passando, e o altar é o melhor lugar para você chorar. As lágrimas deixadas no altar são lágrimas que o Senhor está recolhendo, que o Senhor não está dispensando, que o Senhor está trabalhando. Tenha no seu coração a ciência, a sabedoria nessa noite, de fazer uma entrega dizendo: Senhor, eu sei o que eu estou passando, mas eu sei quem está comigo. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor está nesse teste. Eu vou sair mais perseverante dessa situação. Eu vou sair mais madura. Eu sei, Senhor, que eu vou sair mais íntegra ainda do que eu sou. Eu vou sair com algo melhor nas mãos desse teste. Oh Deus, vem, Senhor. Vem, Espírito de glória. O Espírito Santo está fazendo o trabalho. O trabalho do convencimento é do Espírito Santo. Nós queremos um Deus que nunca nos deixa. Que Ele sabe por quê nós temos que perseverar na aprovação. O Senhor fala de dores. Quantos ais. Tem gritos de socorro. De onde vem o meu socorro? Ele vem do Senhor. O meu protetor está alerta. O Senhor está vendo tudo. O Senhor está vendo tudo. Vem, Senhor. Vem curando, Jesus. Tu está escutando, Senhor. Tu está escutando. Quando o clamor está aqui, Pai, diante do Senhor, nós oramos por fortalecimento nessa noite. Continue com a sua cabeça em oração inclinada. O Espírito Santo ainda está chamando pessoas neste lugar. Há um teste para você passar. E Ele está aqui nessa